Boa alvorada, período vespertino, noturno ou boa insônia para você que ainda não dorme direito, só com a cabeça quente, tentando entender a reforma tributária. Que a gente vai mais uma vez abordar por aqui, aliás, para falar de avanços possíveis e ainda não garantidos, de privilégios também para alguns setores. Hoje é dia de discutir mais um pouco desta tão polêmica, complicada, longa, detalhada reforma. Bom, só para lembrar, eu sou o Guilherme Prado, isso deve ser importante, né? Já que eu estou aqui com vocês todas as vezes, né, que a gente grava, e eu peço encarecidamente aquela curtida, aquela compartilhada para você que está aí nas redes sociais. Vai lá, marca no Stories, fala que a sua vida mudou depois deste episódio, né? Falando aqui sobre a reforma tributária, já que supostamente é para a sua vida ficar mais simples, talvez esse episódio também deixe a sua vida mais simples. Mas se não, também não precisa. Vamos lá, galera. O tema hoje, sendo a reforma tributária, a gente vai ter um enfoque em avanços que ainda são muito sensíveis, que têm que ser garantidos e que são, portanto, incertos, e alguns privilégios. Vamos ter enfoque aqui na questão da cesta básica, IPVA de jatinhos, IPVA dos iates, isso que sempre aparece nos programas da esquerda. Será que vai ser efetivado de fato? O que a gente tem por aí? Bom, vamos começar primeiro por essa questão dos avanços, que é delicado. Tem coisas interessantes, né? Para saber o todo geral dessa reforma, você pode dar uma olhada aí no nosso outro episódio que a gente recém filmou, vai estar por aí na sua tela. Mas duas coisas que impactam as pessoas mais pobres e, em geral, né, as pessoas também, porque todo mundo come, é a questão da cesta básica. A questão da cesta básica ela apareceu como um direito na reforma tributária, nesse print que vocês estão vendo por aí. Então, a reforma, ela aponta, ela não é só tributária a reforma, tá? Ela mexe com outras coisas. Aqui é uma questão de tributos, mas também, por que não, uma institucionalização de um direito, que seria a cesta básica nacional de alimentos, né? Que dá um direito social à alimentação. Esse direito também está previsto no artigo 6º da Constituição Federal. Então, esse marco aqui dentro da reforma tributária, ele vai ter como parágrafo único uma lei complementar, ela aponta para uma lei complementar que vai definir os produtos destinados à alimentação básica, que vão compor essa cesta nacional de alimentos. Então, galera, em outro ponto das mudanças da reforma, mostra novamente de forma taxativa que a lei complementar, ou seja, não é algo que está dado ainda, ela aponta para uma confirmação por lei complementar e que essa lei complementar, ela deve sim contemplar insumos agropecuários, vamos falar deles, tá? Alimentos destinados ao consumo humano e produtos de higiene pessoal. É claro, né, vamos destrinchar isso aqui, é claro que não é só sobre pessoas pagarem mais barato, também essa questão da higiene pessoal ela é muito importante, mas isso também mobiliza um setor econômico muito grande, principalmente os supermercados, né? Então isso é uma demanda que, se você procurar por aí, os supermercados de fato apoiam. De fato é bom, né, na verdade, ter essa cesta básica, mas isso contempla amplos setores, né? Não só as pessoas trabalhadoras. Só que o que tem de destaque aqui é que isso não está garantido. Quais serão os alimentos da cesta básica? Será que o seu tomate vai entrar também? Será que alimentos industrializados apenas estarão nisso, né? Geralmente é sobre isso, né? Arroz, feijão, minimamente processados, né? Melhor dizendo. O que vai estar dentro dessa cesta? Então isso tudo dá para ser regulamentado posteriormente. O ideal é que os alimentos base de uma dieta saudável tenham que estar aí, né? De acordo com o que os nutricionistas apontam, né? Principalmente aqueles sérios que seguem as diretrizes nacionais do que já foi tirado sobre segurança alimentar. Então, cesta básica, algo bacana, mas ainda a se confirmar. Então, esse foi o ponto 1. Vamos para o ponto 2. IPVA. Jatinhos e iates, será que eles vão ser tributados? Jatinhos e iates e outros automóveis de luxo, né, para locomoção de pessoas muito ricas, os super ricos, eles sempre foram alvo da discussão da esquerda para serem tributados. Afinal, se a sua doblô ou o seu
Sandero ou o seu Uninho quadradão que você usa para trabalhar todos os dias, que está caindo aos pedaços aí para levar o seu trabalho para lá e para cá, ele paga IPVA, né? Mas super ricos não pagam. E aí a gente viu uma grande propaganda sobre a aprovação do IPVA, que seria realmente interessante, né? Claro que coisas estruturais contra os super ricos têm que ser estabelecidas, né? Como o imposto sobre grandes fortunas, etc. Mas isso seria um avanço. Quando a gente vê o texto da reforma, a gente entende melhor que não é bem assim. E vou dar meu pitaco aqui. Eu acho que, na verdade, isso não vai mudar muita coisa ou quase nada. Em dado momento do texto, está lá escrito: incidirá, né, o IPVA, sobre a propriedade de veículos automotores terrestres, aquáticos e aéreos, excetuado. Então, quem vai todo mundo pagar, exceto quem? Quem não vai pagar, então? Aeronaves agrícolas, ou seja, aquela aeronave maravilhosa que passa jogando agrotóxico na cabeça de todo mundo, ela não paga IPVA, né? Cadê aquele barulho de avião aqui? Sim, agora imagina uma chuva tóxica. Sim, essa galera não paga IPVA. Além dessas aeronaves agrícolas, a gente tem aí, no mesmo trecho, a isenção para operador certificado para prestar serviços aéreos a terceiros. Galera, vocês acham que se você tem um jatinho, se você tem um avião privado, se você tem um helicóptero, você vai colocar isso no seu CPF? Ricos podem até ser burros, mas eles não são totalmente idiotas. Ninguém tem uma embarcação dessas, uma grande aeronave de luxo no seu CPF. Então, de fato, essas pessoas têm em CNPJs, que aí podem usar para locação e coisas do tipo. Então, eu acho que não vai mudar nada nesse sentido. O mesmo vale para esse outro ponto aqui. Embarcações de pessoa jurídica que detêm outorga para prestar serviços de transporte aquaviário ou de pessoa física ou jurídica que pratique pesca industrial, artesanal, científica ou de subsistência. Vamos começar pelo final. A segunda parte é ótimo. Pesca artesanal isenta de pagar esse tipo de imposto, que seria realmente ridículo, né? Comunidades ribeirinhas que sempre praticaram ali a subsistência e a pesca artesanal de pequeno porte não deveriam mesmo pagar impostos. Isso tá bacana, ótimo. Mas a primeira parte é só você ver esse vídeo do YouTube que tá aí, tá muito interessante, cara. Esse cara, ele tem um canal bem popular, é o João Cury, e ele fala lá, né? Perguntei para donos de iates e lanchas como ficar rico. E alguns deles falam, o que ele faz com o iate dele? Ele loca, né? Tá no nome, no CNPJ, e ele loca esse iate para fazer grana com esse iate, que não vai ficar parado lá quando ele não tá, quando ele tá viajando para Bariloche, fazendo esqui em algum lugar do mundo, ele vai e loca o iate. Então, as embarcações já, quase todas, né, das pessoas muito ricas, já tá geralmente em CNPJs, inclusive elas sublocam isso para outras pessoas. É por isso que aquele seu amigo pobre, que você sabe muito bem, porque você conhece ele, e você não entende como no Instagram ele aparece com um iate do nada, com uma sunga de crochê. Então é aí que está explicado, entendeu? Tem sublocações de iates e isso é bem comum. E tratores e máquinas agrícolas também chamam a atenção. A gente entende que a agricultura familiar deveria ser isenta, mas por que o agronegócio, que já não paga nada? Com isso, a gente vai para outro ponto polêmico da reforma: o agronegócio e o imposto seletivo. Sim, se a reforma ela elege coisas importantes e cruciais para as pessoas trabalhadoras, como cesta básica, ela também concede privilégios para setores que são sempre ultra privilegiados, produzem muita grana, comem muitos dos nossos impostos, têm subsídios imensos de empréstimos pelos nossos bancos públicos, que no final não pagam quase nada de imposto e não contribuem quase nada com a riqueza do país. Esse é o caso do agronegócio. Então, o agronegócio ele mantém um grande privilégio sobre todas as outras atividades e sobre nós também. As exportações seguem sem pagamento de ICMS. Isso foi instituído pela Lei Candir, uma lei que ferrou os estados, diminuiu radicalmente ali a arrecadação dos estados, e hoje o agronegócio destrói terras, ferra com o nosso patrimônio comum, que é a nossa biosfera, né? Acelera o aquecimento global, blá 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 blá, de biodiversidade, vocês sabem de tudo isso. E no final não pagam impostos para exportação. Isso continua, tá? Mas o que mais incrível que a gente tem para falar aqui hoje
é a relação do imposto seletivo com o agronegócio. O que é o imposto seletivo? O imposto seletivo seria uma porcentagem que estaria sendo cobrada naqueles produtos e serviços que são maléficos para a sua saúde e são destruidores do meio ambiente, afetam o meio ambiente e a nossa saúde. Então esse imposto seletivo estaria ali para taxar um pouco mais esses bens e serviços. Agora que rufem os tambores, será que o agronegócio será taxado pelo imposto seletivo? A resposta é não! Sim, o agronegócio não vai ser taxado pelo imposto seletivo. Não se vê na reforma tributária nada que onere o agronegócio. Agora, detalhe: pelo mundo inteiro discute-se o aquecimento global. Seria a emissão de gases o maior criminoso, né? Todo mundo fala, tem que emitir menos gases, queimar menos petróleo, queimar menos gasolina. Ou seja, os combustíveis fósseis, o grande criminoso do aquecimento global. Sim, globalmente. Não no caso do Brasil. O maior motivo e motor do aquecimento global e da emissão de gases do Brasil é o agronegócio. E ele não está sendo tributado pelo imposto seletivo. Para você que está vendo aí na sua tela, somente, só isso, tá, gente? 49% das emissões do Brasil são advindas da mudança do uso da terra. 49%. E agropecuária, 25%. 74% dos gases do Brasil são feitos advindos de alguma forma do agronegócio, da atividade pecuária e coisas do tipo. E os caras saíram ilesos, camarada. Você acredita nisso? Pois é, acredite! E a gente vê muito claramente que haverá isenção sobre insumos agrícolas. E aí eu te pergunto, aquele veneninho no seu pimentão, aquele que te mata aos poucos, que vai te trazer um câncer aos 42. Isso, talvez uma parada cardíaca, né? Talvez infértil. Pois é, galera, desculpem o humor ácido, mas ele não é muito mais ácido do que esse veneninho que está aí na sua comida, na sua próxima refeição. E isso mostra porque alguns deputados foram críticos e porque no final o Haddad tocou uma viola lá no Globo News sem ninguém criticar e todo mundo louvando esta reforma, que tem sim aspectos positivos, mas tem aspectos muito complicados. A gente vai continuar discutindo eles por aqui e eu espero ter vocês conosco, seus pagadores de impostos sacanas. É isso aí. Contribua para a nação, não receba muitos direitos sociais e veja um agronegócio poluindo tudo. Não, faça a revolução. É um pouquinho melhor. EcoSalve. Como todo trabalho independente, esse podcast pode estar por um um Pix, ou melhor, um Tris, sem o apoio solidário de seus ouvintes. Portanto, se você já se divertiu conosco, se enriqueceu, se informou, ou se fomos apenas um passatempo para você, nos ajude para que continuemos existindo. Sem financiamento, sem independência. Portanto, ajude o Vozes Livres se tiver consciência. Isso pode ser feito pelo nosso apoia-se/podcast Vozes Livres ou pelo Pix, pelo e-mail podcastvozeslivres@gmail.com, escrevendo no assunto a palavra Vozes. Nos acompanhe nas redes sociais, @Livrescop e @Livresprodutos do Bem. O Vozes Livres é um podcast realizado pela Rede Livres e financiado pelo Sindicato dos Químicos Unificados de Campinas e Região e pela Federação dos Trabalhadores do Ramo Químico do Estado de São Paulo. Produzido coletivamente por Guilherme Prado, Vitória Felipe e pelo coletivo Orvalho Filmes, composto por Eduardo Ferreira, Gaspar Lourenço e Guilherme Bonfim.